Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Eterno, o Deus Criador de todas as coisas. A Cristo Jesus, o vencedor, aquele que ressuscitou da morte, que venceu a morte. A Ele, a Cristo, o ressuscitado, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação pelos séculos dos séculos que estamos, os séculos presentes, profetizados, falado lá na Antiga Aliança e também por Paulo na Nova, os séculos vindouros. É os séculos que nós estamos, séculos sem fim. Amém? Glória a Deus. Sou seu irmão Van, o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Aqui na Paraíba, o sol cada vez mais, antes de sol, né? Mas a temperatura cada vez mais quente, graças a Deus, porque da praia é férias, é verão, é criança, é brincadeira, né? Passeios, isso tudo faz parte da nossa vida, da nossa história. Amém? Glória a Deus por isso. A você, o mais novo inscrito no canal, a mais nova inscrita neste canal, parabéns. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal Metanoia da Graça. Mudança, guinada de pensamento. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Hoje o assunto agora é bom. É bom de você ouvir, porque você participa, né, sobre a vinda de Jesus. A questão é, irmão, uma pergunta aqui. Jesus voltou mesmo no ano 70 DC, do primeiro século, da primeira era? Jesus voltou para os seus discípulos. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos, presta bem atenção aqui, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, ele cumpriu. Jesus cumpriu esta promessa, ele disse que voltaria logo, ele disse que voltaria depressa, quando ele disse que voltaria para os seus discípulos, principalmente, né, no livro do Apocalipse, lá no Apocalipse, diz que Jesus voltaria logo, depressa, rápido, sem demora, né? Que ele fez esta promessa. Ele deixou, né? Ele deixou um testamento, ele fez com que João escrevesse que ele voltaria logo depressa. Quer ver um exemplo? Eu vou voltar para cá, né? Para Mateus 24, 36. Um exemplo, esta promessa aqui, será que se cumpriu? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou aos seus servos. Esta palavra aqui, breve, como eu disse no vídeo passado, estou preparando um estudo só sobre a carta do Apocalipse, onde fala breve, logo, rápido, sem demora. Esses termos gregos aqui, né, enguis, tarros, tarris, eiteus, lá do Apocalipse 24, 29, capítulo 24, versículo 29, né, os termos que fala de breve, logo, rápido, sem demora. O que significa? Então, esta promessa que Jesus deixou para os seus discípulos, que voltaria em breve, será que Jesus cumpriu? Será que Jesus voltou logo? Ou Jesus está demorando 3.000 anos? Será que este breve aqui, Jesus estava se referindo a 3.000 anos? Este breve aqui, Jesus estava se referindo a nós? Ou Jesus fez a promessa à igreja de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago? Será? Então comece a refletir sobre isso. Tranquilo? Mas vamos para cá, vamos voltar para Mateus. Então a pergunta que eu faço é, Jesus cumpriu a sua promessa de voltar logo? Jesus voltou para os seus discípulos ou ele enganou seus discípulos? Disse que voltaria logo, depressa,
e não cumpriu a sua promessa. O que aconteceu, né? Quem está certo? Os doutores, pseudos doutores, né, nos dias de hoje, ou João? Quem enganou quem? Quem está enganando quem? João enganou a igreja, dizendo que a sua igreja, né, a igreja do primeiro século, João enganou esta igreja porque disse que Jesus voltaria breve logo para eles, ou os doutores, né, os pastores doutores nos dias de hoje, né, enganam o seu rebanho dizendo que Jesus vai voltar breve. Quem está enganando quem? Então vamos voltar para cá, para Mateus capítulo 24, e o versículo de número 24, 36. 36. Vamos ler aqui. Este versículo, né? Inclusive até alguns irmãos aqui, né, com muito carinho, uma saudação para você, meu querido amado irmão, que tem comentado aqui neste canal, tem contribuído de certa forma para o crescimento deste canal, e ele usou até esse texto aqui, ó. Irmão Van, mas ele foi muito respeitoso, obrigado pelo teu respeito, o teu carinho pela minha pessoa. E ele disse, irmão Van, e lá em Mateus 24, 36, quando Jesus disse que ninguém sabia o dia e hora. Preste atenção aqui, meu querido e amado irmão. Vamos ler. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. A pergunta lógica, né, a pergunta básica que eu faço aqui para você, meu querido amado irmão, esse versículo aqui, esta expressão, diz que Jesus voltaria no ano 2000, vamos botar para 2050, né, que 2000 já passou. Aqui diz que Jesus vai voltar depois de 2000 anos. Aqui diz que Jesus vai voltar em séculos posteriores à sua fala. Aqui está dizendo que Jesus iria voltar para a igreja dos nossos dias. Aqui está dizendo isso? Não. Aqui diz apenas que ninguém quem? Eles, os discípulos de Jesus, não iriam saber o dia e a hora exata da grande tribulação. E aqui não está dizendo que Jesus iria voltar, né? Não está falando da volta de Jesus, apenas que a respeito daquele dia e hora, o dia e hora da grande tribulação, o dia e hora do grande sofrimento, o dia e hora, né, da ira do Senhor. Então, dia e hora aqui, ó, dia e hora aqui, nessa expressão dia e hora, no vídeo anterior, né, eu falo sobre isto a respeito desse dia, que foi um período de tempo curto de sofrimento, um período de tribulação. Então, este dia aqui foi um período curto. Então, Jesus está falando para os discípulos, ano 33, ano 30, né, que aquele dia que ocorreu, né, há mais de 1 milhão de mortos de judeus, e alguns mais de 1.200.000, segundo a história, foi o período da grande tribulação, que ocorreu no ano 70. Então, Jesus estava se referindo a este dia, ao ano 70. Ele não disse o ano, mas disse o dia. Agora, em nenhum momento a gente vê aqui esse texto, não há nenhuma revelação, nenhuma insinuação de que o Filho do Homem voltaria no ano 2050. Tranquilidade, beleza? Mas é mais correto analisar este versículo e saber que, e interpretar que Jesus estava se referindo ao dia, né, da grande tribulação que houve e ocorreu no ano 70. Bom, então, irmão Van, há provas bíblicas de que Jesus realmente já veio, já voltou. A Bíblia diz que o Filho do Homem voltou em 70. O que é que você me diz? O que é que você fala? Bom, nós aprendemos, eu aprendi na escolinha dominical, de que
Jesus, o Filho do Homem, ainda ia voltar. Jesus está às portas, nos dias de hoje. Jesus iria voltar, Jesus está voltando, né? Desperta, igreja, Jesus está voltando, né? A volta de Jesus será iminente. Quando eu passar esse estudo para você, no livro do Apocalipse, os termos, os textos, as palavras, né, que se refere à iminente, né, que a volta de Jesus seria iminente, né, para os discípulos, para a igreja do primeiro século. Aí sim, não para nós. Em nenhum momento Jesus disse que iria voltar logo depressa, rápido para nós, para a igreja dos dias atuais. Não. Sempre que Jesus falou, né, e que sempre que você vê nas escritas por Paulo, por Pedro, por João, do Apocalipse, por Tiago, que Jesus estava às portas, que seria breve, logo, rápido e sem demora, ele está falando, se referindo aos seus discípulos do ano 30, ano 40, ano 50, ano 60, se referindo para a sua vinda no ano 70, no período da grande tribulação, com o maior sinal, a queda do templo dos judeus de Jerusalém. Então, Jesus disse que iria voltar no ano 70 do primeiro século, sim ou não? Vamos ver alguns textos que talvez você nunca viu, como eu nunca vi sobre escatologia consumada, eu nunca aprendi na escolinha dominical. Por que ocultaram tanto essas verdades para nós? Por que esconderam? Por que abafaram? Por que omitiram a verdade da escatologia consumada? Por que os pastores não revelam que realmente a escatologia é consumada e que Jesus já veio? Vamos ver? Vamos às provas, tranquilo? Então vamos às provas bíblicas de que Jesus veio no ano 70 DC. Então 2 textos são suficientes, apenas 2 textos, para a gente entender sobre a segunda vinda de Jesus. Ele já veio ou não veio? 2 textos, vamos lá. Então, irmão, deixa eu apenas iniciar aqui. Toda vez que você ler na sua Bíblia, como eu falei aqui, eis que breve, né, ele vem, Jesus dizendo, eis que breve venho. Então, toda vez que você lê isso aqui, Jesus não está se referindo à igreja dos dias de hoje, dos dias atuais. Não. Jesus mandou João escrever e enviar às igrejas da Ásia Menor. Então, Jesus está falando com aquela igreja. Jesus está se referindo aos irmãos da Ásia Menor do primeiro século e não a nós. O engano dos pastores atuais é que eles pegam esse texto, né? Ou seja, pegam uma Bíblia histórica, uma história lá no passado e atualizam. Ele é como qualquer... É a mesma coisa no livro de história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. É a mesma coisa. Não, o Brasil será descoberto no ano 1500. É a mesma coisa. O Brasil vai ser descoberto. Mas a história, ela é passada. Ela ficou no passado. Então, o Brasil foi descoberto. Então, Jesus veio em 70. Por quê? Porque João não escreveu para nós. João não se relacionou com a igreja dos dias atuais. João estava escrevendo para a igreja do primeiro século, para os irmãos que estavam na Ásia Menor. João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, então você entende isso, meu irmão? Aí você começa a assimilar, a entender que a escatologia, ela é sim consumada. Agora, vamos às provas bíblicas, vamos deixar a Bíblia falar conosco.
né? Eu pelo menos, eu fui enxetado, né, nas escolinhas dominicais sobre a escatologia, que Jesus estava voltando, que seria iminente, a qualquer momento Jesus pode voltar. Por quê? Porque eu aprendi isso. Eu lia na Bíblia, eu atualizava os textos. Aliás, atualizavam para mim os textos, né? Jesus dizendo, eis que breve virei. Então, este breve nunca chega, meu irmão. Nunca vai chegar este breve do Apocalipse. Os breves, logo, depressa do Apocalipse. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 20 do Apocalipse. Então, esquecer do venho, né? Então, hoje se repete um livro passado. Hoje se fala de um livro histórico, esquecer do venho. Daqui a 100 mil anos, esquecer do venho. Daqui a 1 milhão de anos, se tiver gente na Terra, esquecer do venho. Você está entendendo como funciona? Como funcionou, né, a cadeia religiosa? Funciona dessa forma. Então vamos para cá. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, o dia da grande tribulação, a hora da grande tribulação, ele ocultou, né, dos seus discípulos, e não nós. Aqui não está falando da vinda dele, aqui não está falando que Jesus voltaria nos dias de hoje. Esqueça isso. Aqui está falando no ano, exatamente do ano 70, no período da grande tribulação. O dia e a hora, né, do período, aqui é um momento, aqui é um período de tempo de tribulação. Dia, procura estudar um pouquinho. O que significa esse dia aqui? Remeras, ok? Vamos lá. Então, 2 textos são suficientes para entendermos sobre a segunda vinda de Jesus. Mateus 24, 36, que é isso aqui, peridetés remerais, que é inés, cai ruras. Então, ou seja, a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe, Jesus disse, ninguém sabe o quê? Ninguém sabe a vinda de Jesus, ninguém sabe o dia e hora da grande tribulação daquele período, ok? Remerás, cai, ruras, dia e hora. É o mesmo que está aqui, ó, Marcos capítulo 13, versículo de número 32, né? Aqui, 32. Todavia, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Então, esse dia e hora aqui, que é muito usado, né, pelos pastores, pelos doutores, né, da religião evangélica e das demais religiões, para induzir os seus seguidores e dizer, irmão, nós não podemos dizer, afirmar que Jesus já veio. Não, isso é um crime, isso é uma heresia, isso é uma doutrina de demônio, isso é um engano, este homem tem demônio, né? Não. Dia e hora da grande tribulação, Jesus não se referiu a nós, mas a eles. Jesus estava falando com os seus discípulos. Tranquilidade? Então, agora presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. O dia e hora, Jesus não quis revelar, ele ocultou, não falou para ninguém, não revelou aos seus discípulos, mas o ano, ele disse, mas o ano exato, ele disse, da sua vinda. Calma, vamos chegar lá. Então, ele revelou o ano, vamos ver aqui, o que diz Mateus 24, 34, aqui ó, Mateus 24, 34, muito conhecido esse texto, agora muito, esse texto aqui, esta palavra aqui, ó, mal traduzida para os dias de hoje, é uma palavra que gerou polêmica por causa dos doutores dos dias de hoje, mas no pensamento de Jesus, na escrita e o que os discípulos entenderam, se cumpriu pelo pé da letra. O que Jesus disse? Com toda a certeza, eu vos afirmo, eu, Jesus, aqui não é Jesus? Ou são os pastores? Aqui quando diz, é o pastor que está falando,
Não é Jesus? E Jesus fala para quem? Eu vos. Quem é esse vos aqui? É para nós? Não dá. Não bate a escatologia futurista, né? Não bate com as escrituras. Com toda a certeza, convicção, 100% de erro. Eu, Jesus, ano 30, sermão escatológico, vos quem? Nós ou eles, discípulos? Discípulos. Eu vos afirmo. Jesus estava falando e afirmando para os seus discípulos. Jesus estava ensinando, doutrinando, instruindo os seus discípulos. Eu vos, não para nós. O erro está aqui. A malícia evangélica está aqui, ó, nesta palavrinha, neste termo aqui, ó. Vos. Eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Todos os eventos, todos. Ele não disse alguns eventos. Ele não disse grande tribulação, princípio de dores, e pronto. Aí acaba e depois passa 2000 anos a vinda de Jesus. É isso? O texto não diz isso. Vamos ler o texto e vamos falar e dizer e afirmar aquilo que o texto está dizendo, aquilo que está escrito no texto. Eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Todos os eventos. Quais foram todos os eventos? Né? Os principais, já no fim de Mateus 24, era princípio de dores, grande tribulação, a queda do templo, né? Sol, lua e estrelas, e a vinda do Filho do Homem. Aqui se refere a todos esses eventos se realizem. Então, não terminaria a geração, não passaria a geração dos discípulos e Jesus voltaria. Tranquilo? Calma. Então, vamos lá devagarzinho, que a gente vai entendendo isso aqui. Então, o ano, dia e hora, ele não quis, mas está aqui, ele revelou a geração. Aqui está todo o mistério. Aqui está a revelação da vinda de Jesus. Jesus voltou nesta geração, para esta geração. No fim desta geração, Jesus voltou, meu amado. Não tem como querer. Ele não disse, não passará a geração, não passará aquela geração, não passará uma geração. E nem tampouco ele está falando aqui de uma raça, não passará a raça dos judeus. Ele está falando geração. E o que significa esta palavra no grego, geração, genea, aqui nesses contextos? Vamos falar tudo, né, o que o texto aqui expõe para nós. Então, aqui, sim, aí vem Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13 agora, que Marcos também, ele escreveu, Marcos escreveu, capítulo 13, versículo de número 30, versículo 30 diz a mesma coisa. Com toda certeza vos afirmo aos discípulos, afirmo que não passará olha só, esta geração, vou falar sobre isso também, esta geração, até que todos esses fatos ocorram, ok? E também Lucas 21, aqui Lucas também escreve sobre isto, ou seja, é mais uma prova, são três pessoas, testemunhos de que esta geração aqui, ó, escrito num só livro, esta geração de contemporâneos. Então, Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 32. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração sem que todos esses fatos aconteçam. Todos esses fatos, ou seja, eles foram exclusivos de que ele assegurou aos discípulos que na geração deles aconteceria todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo aconteceria
na geração deles. Ou seja, exatamente aconteceu tudo na geração dos discípulos, que é uma geração que foi uma geração de contemporâneos. Agora, não passará esta geração aqui, ó, de modo algum passará esta geração. De Mateus 24, 34, né? Também Lucas 13, 30. Não passará esta. Atente bem para o que eu vou falar para você agora. Esta geração. Não passará esta geração. Este termo aqui, ó, esta palavrinha, esta, é um pronome demonstrativo, serve para situar aqui, ó, esta geração. Olha o que Jesus quando Jesus se expressou para Lucas, Mateus e Marcos. E quando eles escreveram esta aqui, ó, então esta é um pronome demonstrativo e serve para situar algo ou alguém no tempo e no espaço em relação à pessoa que fala. Então Jesus fala, Lucas escreve, deixa eu colocar aqui Mateus, né, que é muito usado, o sermão de Mateus 24, para futurizar uma coisa que já aconteceu. Mateus 24, 34. Aqui, ó. Pronto. Com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração. Então, esta aqui, certo? Aqui, ó, esta. Então, é um pronome demonstrativo, né, que serve para situar algo ou alguém no tempo ou no espaço em relação à pessoa que fala. Então, Jesus estava falando para os seus discípulos, tempo presente. Por isso que ele disse esta, não aquela, e nem a geração. E nem tampouco aqui está se referindo a um grupo de judeus no futuro, uma raça, né, de judeus do futuro. Não, mas isso foi uma acrescentação. E isto sim foi uma doutrina acrescentada. Quando se lê em algum livro, raça dos judeus, é para não querer aceitar e se dobrar diante da escatologia consumada. É não querer aceitar que Jesus já veio. Só isso. Então, está aqui. Esta, aqui, ó, continuando, esta indica que algo ou alguém está perto da pessoa que fala ou no tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, quando Jesus disse esta geração, esta aqui indica, caracteriza, dá a certeza de que Jesus estava se referindo à geração dele ou à geração dos discípulos. Isto é gramática. Isto é gramática no português, é isso. Quando Jesus disse não passará esta geração, ele está se referindo à geração de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de Tiago, de Judas, a geração de Jesus. Então não tem como esconder mais. A religião evangélica não tem mais aonde esconder a verdade. Não tem como você dizer que esta geração é futura. Do ano 30 para mais 3.000 anos. Não dá mais para esconder, doutores. Aos doutores que vão me ouvir um dia, quem sabe, não tem como os senhores esconder que esta é futuro. Jesus, quando diz esta, repito, esta indica que algo ou alguém está perto da pessoa. Jesus estava se referindo à geração de Pedro, ele estava falando com Pedro, com Tiago, com João, certo? Então, indica que Jesus estava se referindo à geração dos seus discípulos, à geração do ano 30, 40, 50, 20, ano 15, até o ano 70. Que exatamente foi uma geração, profeticamente falando, a geração para os judeus, 40 anos. Então não dá mais para esconder, doutores, a verdade. Agora, então, esta aqui, né, é que Jesus estava se referindo à geração de contemporâneos.
contemporâneos. Geração presente, né, em relação à pessoa que fala. Exemplo, esta caneta presente, esta caneta aqui, ó, esta geração, esta caneta, eu estou me referindo a esta caneta, eu não estou me referindo a uma caneta inexistente, ou aquela caneta, ou a caneta do ano 3000 que vai surgir, que não precisa, só você pensar, ela escreve por ela mesma, a caneta do ano 3000, mas quando eu digo esta caneta, é uma caneta presente, ela está aqui, é visível, palpável, ela está na minha frente, eu estou me referindo a ela, a esta única caneta preta, ok? Então, quando Jesus diz esta geração, ele estava se referindo à geração dele, à geração de contemporâneos, não a nossa, e nenhuma que vai surgir daqui a 1 milhão de anos. Outra coisa aqui, este carro, né? Esta casa é esta casa. Beleza? Tranquilo? Estou me referindo a algo ou alguém que está perto de mim. Jesus estava se referindo, quando ele diz esta, aos irmãos ou a pessoas que estavam lhe ouvindo, lhe assistindo, lhe vendo. Então foi a aquela geração que passou que Jesus se referiu. Irmão, não tem mais como você negar que a escatologia, que Jesus já veio, não tem como negar. A escatologia, ela, sim, é verdade, ela é consumada. Eu não entendia assim, eu não compreendia assim. Por quê? Porque eu me sentava no banquinho da escolinha dominical e Jesus vai voltar, amém, Jesus será iminente, meu irmão, foi para a época dele. Iminente, essa expressão, esta palavra iminente, não é daqui a 1000 anos, não existe iminente para daqui a 1000 anos, é daqui a pouco, para eles, e não para nós. Aqui. Então, quando Jesus diz esta geração, ele se referiu à geração que estava próximo a ele, a pessoas que estavam ali ouvindo, ou seja, do ano 30. Um pouquinho mais para frente aqui. Agora, vamos analisar a terminologia do termo grego genea, esta aqui. Então, esta você já sabe. Agora vamos para cá, geração genea. Deixa eu ver o tempo. Beleza? Mais 10 minutinhos. Então, genea. Antes, aqui, ó, no grego, genea, geração. Antes de analisarmos o termo grego genea, eu quero trazer para você, meu amado, as afirmações dos melhores especialistas e autoridades na língua grega. Então, eu tenho aqui alguns bons livros de léxicos e dicionários, né, de homens que são doutores, pós-doutorados na língua grega. O que eles disseram sobre genea? Sobre o que eles, quando eles analisaram este texto aqui, e ele analisou esta palavra aqui, geração genea. O que eles disseram? Será que eles disseram que isso aqui é uma geração do futuro? Será que esses doutores disseram, e você conhece, será que esses doutores disseram que isso aqui é uma raça, se referindo a uma raça dos judeus do ano 3.000, 4.000, 5.000? Será que isso aqui eles se referiram a uma geração que ainda vai surgir? Vamos lá. Então, alguns professores que eu peguei, certo? Eles são o quê? Especialistas, são autoridades na língua grega. Dentre eles, o primeiro professor, Félix Wilbur, especialista em Novo Testamento, o professor Frederick Dunker, professor emérito do Novo Testamento e um especialista de autoridade, ele é especialista de autoridade reconhecida internacionalmente nas áreas de interpretação bíblica, cultura e idioma helenísticos, linguística e arqueologia. O que é que este homem, né, esses homens aqui, ó, Frederick Wilbur
e o professor Danke, Frederic Danke. A conclusão que eles chegaram sobre geração futura, geração um povo que ainda vai surgir, certo? Ou o que eles disseram sobre a conclusão, como é que eles definiram este termo GNA, aqui, GNA, geração. Outros doutores especialistas nas línguas originais. O doutor William de Muncey e o doutor em teologia Eduardo Robson, professor em literatura bíblica, foi professor extraordinário de literatura sagrada. O que é que eles afirmam quando tratam do termo grego GNA nos seguintes contextos? Agora, presta atenção, eu estou em Mateus 24, 34. Nesse contexto aparece geração. Vamos para Marcos 13, 30. Vamos aqui, Marcos. Presta atenção, aqui está aqui, geração. No grego, GNA. Marcos 13, 30. Vamos ver aqui. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração. Aparece geração aqui, também nesse contexto. Marcos 13, 30. Mateus 24, 34. GNA, geração. Marcos 13, 30. GNA, geração. E Lucas, agora vamos para Lucas 21. Lucas 21, 32. Aqui. Com toda certeza vos asseguro que de modo algum passará esta geração, GNA, geração. Então, nesses contextos, presta atenção aqui agora, de Marcos 24, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, nesses contextos, eles afirmam, esses doutores que eu falei para você, o professor Félix William, pode pesquisar sobre ele, Frederic Danker, certo? E os doutores em línguas, William de Mons, e o doutor em teologia, Eduardo Robson, professor em literatura bíblica, professor extraordinário de literatura sagrada e nas línguas originais, hebraico, aramaico e o grego, especialista no grego. Quando eles analisaram esta palavrinha aqui, ó, geração, eles chegaram à seguinte conclusão, de acordo com o texto original. Esses doutores na língua original grega, todos esses que eu citei, afirmam que nos contextos, presta bem atenção, nos contextos de Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 31, nesses contextos onde aparece o termo GNA, aqui ó, GNA, geração, é referente, olha o que os doutores disseram, é referente à geração de contemporâneos. Repito, referente, segundo os doutores em línguas originais, são doutores reconhecidos, são homens estudados, especialistas nas línguas originais, no grego, na grega, certo? Então, eles disseram, afirmaram categoricamente que os termos que aparecem nesses contextos de Mateus, Mateus 24, 34, Marcos 13, 30 e Lucas 21, 32, é referente à geração de contemporâneos. Ou seja, Jesus estava falando para uma geração de homens ou de pessoas de uma mesma época e vivendo num determinado período. Aqueles com quem eles vivem e se relacionam na mesma época, no mesmo período. Então, esses doutores afirmam que Jesus estava se referindo à geração de Pedro, de Paulo e de João, e não a nossa. Aí você vai ter que brigar com eles. Está aqui os dicionários, está aqui os meus livros,
Né? Pesquisa, procura saber sobre esses homens e o que é que eles chegaram a essa conclusão sobre esta geração. Agora, e fora isso, o próprio português, né? A própria língua portuguesa, quando fala de esta geração, tempo presente, de quem? Desta geração. Jesus, com certeza, se referiu aos seus discípulos, à família dos discípulos e aos seguidores, aqueles que estavam seguindo os discípulos no ano 30. Então, em hipótese nenhuma, Jesus estava escrevendo, mandou escrever, mandou Marcos, Mateus e Lucas escreverem, né, para nós. Em hipótese nenhuma. Não há possibilidade nenhuma por causa da expressão aqui, ó, esta geração. Tudo, absolutamente todos os fatos, todos os acontecimentos aconteceram exatamente no período daquela geração do ano 30 ao ano 40. Fica aqui esta observação e no próximo estudo, certo, nós vamos ver, analisar os termos da língua grega, né, dentro dos seus contextos genea. Aqui, ó. Vamos nos aprofundar mais e não perca o próximo estudo. Você está convidado, ok? Qualquer pode escrever aqui, né? Você vai encontrar em alguns livros que isto aqui é uma geração futura. Impossível ser uma geração futura. A nossa geração, isso aqui se refere à igreja. Não está se falando de igreja, mas de geração, de contemporâneo. Jesus se referiu aos seus discípulos e a pessoas da época de Jesus e quando ele estava vivo. E esta geração se estendeu até o ano 40. Tudo isto, Jesus já voltou? O que você me diz? Paz do Cristo eterno.